Muitas vezes pensamos em Jesus como alguém que somente veio para cumprir os planos do Pai. Ir na cruz, morrer pelo homem e trazer salvação. Mas você alguma vez pensou que Jesus fez todo esse sacrifício pela sua compaixão? Que Jesus morreu pelo homem pela sua grande misericórdia? Deus te abençoe. Esse é o nosso tema no dia de hoje. Vamos ir lá na palavra do Senhor, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. E assim vamos conseguir entender um pouco mais a compaixão e a misericórdia de Jesus. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. A hanseníase é uma doença infecciosa. Ela é produzida por uma bactéria conhecida como Mycobacterium leprae. Na atualidade, ela tem tratamento. A pessoa usa um ciclo de antibiótico, geralmente um tratamento específico, e consegue se recuperar completamente, sarar da doença e muitas vezes nem fica com nenhuma sequela. Já no tempo antigo, era muito diferente. A doença era conhecida como lepra. A pessoa que padecia ela, geralmente morria por ela ou morria com ela. Por quê? Porque não existia nenhum tratamento efetivo para conseguir sarar aquela doença. Temos que falar também das consequências, tanto físicas quanto sociais, que encaravam as pessoas que sofriam dessa doença. Fisicamente, a pessoa geralmente ficava deformada a sua face, os seus membros ficavam amputados e a doença atinge fundamentalmente os nervos do corpo. Então as pessoas muitas vezes podiam até ficar expostas ao fogo, se queimar e não sentir nada. Também temos que falar que socialmente era uma doença terrível. Uma pessoa que era diagnosticada com lepra, geralmente era afastada da sua família, afastada da sociedade. Eles geralmente moravam em acampamento nas aforas da cidade, junto com outros doentes, e lá eles não conseguiam trabalhar. Então, precisavam para viver das esmolas e da caridade das outras pessoas que estavam sadias. Além disso, temos que falar que essa pessoa tinha que o tempo todo ficar gritando, assim que entrava em um lugar onde tinha pessoas sadias, que ele era impuro. Tinha que falar que ele era leproso, continuamente. Para quê? Para que as pessoas que estavam ali não ficassem expostas a ficar também doentes. Temos que falar também, irmão, que tristemente, muitas vezes essas pessoas eles eram maltratados, espancados, rejeitados por aqueles homens que estavam sadios. Por quê? Porque eles ficavam com medo de ficar expostos e assim se contaminar. Entendendo o contexto da doença, estamos prontos para compreender um pouco melhor a situação tão difícil que aquele homem encarava na sua vida. Ele veio na presença de Jesus em um ato de desespero. Aquela atitude era suficiente para que uma pessoa leprosa morresse apedrejada nas mãos do povo. Por quê? Por entrar sem prévio aviso onde tinha pessoas que estavam sadias. E agora, eu gostaria que você avalie comigo um pouco a atitude daquele homem diante de Jesus. Ele tinha todos os motivos, segundo já falamos, para estar magoado contra Deus, longe da sua família, padecendo talvez até deformidade na sua face, nos seus membros, mas ainda assim, ele não estava chateado contra Deus. Ele veio na presença de Jesus com respeito, com humildade, para fazer a sua petição. Irmão, essa atitude me faz lembrar a vida de um irmão lembrado como Jacobo Armínio, um dos teólogos mais grandes que já passaram pela terra. Aquele homem nasceu na Holanda e assim que ele era apenas uma criança, um bebecinho, o seu pai morreu e ele ficou órfão de pai. Mas quando tinha 15 anos, o Império da Espanha invadiu a Holanda e a sua família, a sua mãe e os seus irmãos foram mortos. E só sobrou ele vivo. Aquele homem tinha todo o motivo para estar amargurado e ressentido contra Deus. Mas ele escolheu se humilhar diante de Deus. Ele escolheu vir à presença de Jesus
para que Jesus restaurasse para sempre a sua vida. E isso foi o que Jacobo Armínio fez. E Deus trouxe respostas à sua vida. Aquele homem se tornou um dos teólogos mais prominentes que existiu. Aquele homem se tornou professor muito importante na Universidade de Leiden, lá na Holanda. Além disso, Deus deu para ele uma família maravilhosa. Uma mulher temente a Deus, filhos maravilhosos, tementes a Deus também. E, se fosse pouco, aquele homem conseguiu viver uma vida de paz. No final da sua vida, ele morreu com a bênção de Deus. Por quê? Porque para Deus não existe nada impossível para aquela pessoa que vem aos pés de Jesus para que Jesus restaure a sua vida. E aquele homem leproso, ele veio à presença de Jesus e ele veio para fazer uma petição. Ele tinha uma situação que tinha afastado ele da sociedade. Ele estava doente no seu corpo e padecendo. Mas ele fez uma petição, embora que foi uma pequena oração, que tem muito a revelar do caráter daquele homem. E eu gostaria de lembrar com você essa oração que ele fez. Ele falou para o Senhor Jesus: Senhor, se você quiser, pode me limpar. O primeiro que ele fez foi reconhecer a Jesus como Senhor. Ele reconheceu a autoridade que Jesus tinha. A segunda coisa que ele fez foi que ele falou para Jesus: se você quiser. Ele sabia que Jesus, se queria, poderia limpar ele. Ele sabia que Jesus tinha o poder para fazer um milagre. Mas ainda assim, ele não veio para impor a sua vontade, senão que ele estava disposto a até receber um não como resposta de Jesus e ele o aceitaria. E a última porção da sua petição demonstra a fé que aquele homem tinha no seu coração. Revela quanto ele era crente que Deus poderia fazer um milagre na sua vida e quanto ainda o seu coração estava limpo de ressentimento contra Deus. E ele fala para o Senhor: se você quiser, pode me limpar. Eu sei, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer um milagre e que eu seja limpo nesse momento. E o que fez Jesus com aquela petição? Eu fico surpreso com o que Jesus fez. Ele estendeu a sua mão e tocou naquele homem. Segundo a lei de Moisés, a pessoa que fizer isso ficava impura cerimonialmente até a noite. Quer dizer o quê? Que ele não poderia nem entrar no templo, nem participar em nenhum serviço religioso até chegar à noite. E agora eu me pergunto, irmão, por que Jesus teve que tocar naquele homem? Se Jesus tinha autoridade e muitas vezes demonstrou no seu ministério para sarar as pessoas à distância. Vocês lembram do servo do centurião que estava doente? Jesus declarou a oração e aquele homem lá, muito longe, sem aparecer nem na frente de Jesus, Jesus sarou a sua doença. E muitas vezes no seu ministério, Jesus sarou pessoas que estavam na frente dele sem tocar neles. Porque aquele dia Jesus tocou naquele homem. Por quê? Porque ele queria demonstrar a sua compaixão. Porque ele queria demonstrar o seu amor, a sua empatia por aquele homem. E esse é o Jesus que a gente conhece. Jesus que esteve até disposto a ficar impuro cerimonialmente diante dos homens para demonstrar o seu amor. Depois, Jesus falou em resposta à oração daquele homem. Ele disse: quero. E eu quero que você entenda que essa palavra, essa sentença, não se limita somente à cura física daquele homem. Jesus estava falando para aquele homem: eu quero sarar a tua vida completamente. Eu quero restaurar a tua família. Eu quero restaurar a tua vida social. Eu quero tornar a tua tristeza em alegria. E, depois disso, Jesus falou a palavra de autoridade para sarar ele para sempre. Jesus falou: "Sê limpo." E fala a palavra de Deus que na hora aquele homem ficou limpo da sua doença. A sua pele ficou sadia. E é interessante, irmão, a autoridade que Jesus demonstra sempre nas Escrituras que ele tinha ainda frente ao clima, frente aos demônios. Quando ia orar por um doente, ele declarava a palavra e a cura, a libertação, ela acontecia. Por quê? Porque Jesus tem uma autoridade total.
Ele tem autoridade e governa sobre doença, demônio, clima. Para ele não tem nada impossível. Mas, meu irmão, você sabia que ele delegou para nós essa autoridade? Eu quero que você me acompanhe uma palavra de Deus que está lá no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 11. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Muitas vezes não fazemos uma oração por uma situação que estamos atravessando. Por quê? Porque ficamos na dúvida se aquela oração será segundo o coração de Deus. Aqui, o Senhor Jesus, no texto que acabamos de ler, está colocando os seus discípulos em uma situação extrema. Ele está falando para aqueles homens: se vocês orassem por um assunto, sem dúvida no coração de vocês, completamente convencidos de que vai acontecer o que vocês estão orando, ainda se orassem para que um monte se desarraigue de onde ele está e vaya e se jogue no mar, isso vai acontecer. Então, irmão, se você é um filho, um discípulo de Jesus, se você ama e respeita o Senhor, não tenha medo em fazer a sua oração, porque geralmente a oração dos filhos de Deus nunca é para esbanjar nos prazeres desse mundo, senão que a oração de um filho de Deus é direcionada pelo Espírito Santo que mora dentro dele. E geralmente, quando um filho de Deus ora, ele ora para que Deus seja glorificado. Então, se você vê uma pessoa que está precisando de uma cura, ore por ele. Você vê alguém que talvez tenha uma situação familiar, a sua família está em conflito, ore para que a sua família seja restaurada. Se você tem uma situação financeira, está difícil, tem uma dívida, ore também para que Deus supra a sua necessidade. Porque todas essas orações estão na Bíblia, escritas como que são a vontade de Deus, que a gente ore por elas. Irmão, faz um tempo, eu estava na minha consulta e veio a minha enfermeira, naquele momento, a que estava trabalhando comigo, e eu vi a tristeza que ela tinha no seu rosto. Então eu perguntei para ela o que estava acontecendo. E ela me fala que fazia alguns dias que estava com muito sangramento vaginal. Ela já tinha mais de 35 anos e fazia muito tempo que ela estava procurando ter um filho e nunca na vida tinha ficado grávida. Então, ela, alguns dias antes, tinha ido no ginecologista, lá no hospital, e tiveram que fazer uma miomectomia nela, que é tirar um pedacinho lá do útero. E o médico até falou para ela: olha, se não fosse porque eu sei que você está procurando muito ter uma criança, eu te falaria que o melhor seria tirar completamente o teu útero. E do jeito que o teu útero está cheio de tumores benignos, é muito difícil que você consiga ficar grávida. Quando ela me falou essas coisas, eu vi ali as lágrimas nos seus olhos. E então eu senti compaixão por ela. E eu falei para ela: olha, eu vou orar por ti, porque eu acredito que Deus pode fazer um milagre. Ela é uma pessoa crente também. Então, ela ficou um pouco mais confortável e saiu. Na hora que ela saiu, eu entrei e fiz uma oração por ela, para que Deus fizesse um milagre e trouxera aquele filho que era tanto ansiado na sua vida. Irmão, passaram alguns meses e ela ficou grávida. E graças a Deus, depois ela ganhou um filho para a glória do Senhor. E é para que você veja como o nosso Deus é Deus do impossível. Se a gente declara a palavra, se a gente ora e não duvida, Ele pode fazer o que humanamente parece totalmente impossível. Irmãos, na hora que aquele homem leproso recebeu a cura do Senhor Jesus, ele saiu falando para todo mundo o que tinha acontecido na sua vida. Por quê? Porque ele estava cheio de alegria. Quando você ora por alguém e essa pessoa recebe um milagre, essa pessoa sai testemunhando para todo mundo o que Deus tem feito com ele. E tudo isso aí, irmão, glorifica e exalta o nome de Jesus. Quando você ora a Deus e você recebe um milagre na sua vida, você se alegra, você usufrui da bênção de Jesus.
E não quer dizer que a gente esteja centrado no que Jesus pode dar. Não. A gente está centrado no que Jesus é. A gente ama Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Mas isso, irmão, não é um empecilho para que a gente também possa usufruir das bênçãos e os milagres que Jesus faz. Neste dia, para concluir essa mensagem, em primeiro lugar, eu gostaria de falar contigo que ainda não és cristão. Você que acha que o seu pecado é tão grande, é tão grave, que nem Jesus pode te perdoar. Você que pensa que já chegou a um ponto do caminho que não tem mais volta. Tenho que te dizer que Jesus te ama. Que Jesus, Ele anseia te abraçar. Que se você abre o seu coração a Ele, Ele pode restaurar a tua vida. Ele pode te tornar uma nova criatura de Deus. Em segundo lugar, tenho que falar contigo que já é cristão. Você que prega a palavra de Deus. Não tenha medo de testemunhar para outras pessoas da grandeza de Deus, da salvação que há em Jesus. Não tenha medo, nem receio, orar pelas pessoas que têm necessidade, orar por cura, orar para que um matrimônio seja restaurado, porque essa é a vontade de Deus. E Jesus falou que as coisas que Ele fez, a gente faria, e ainda maiores. Por quê? Porque Ele iria ao Pai. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, nesta noite, neste dia, é o meu desejo. Eu peço para você que se inscreva no canal, que compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que possam estar precisando, que deixe um me gusta se você gostou do conteúdo que a gente faz. Deus abençoe sua vida e até um próximo vídeo.